Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículos 57 até 60. Mateus 27, 57 a 60. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Amém? Bom, irmão, eu quero começar o sermão desta manhã fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: homem rico, vamos começar com homem pobre. Homem pobre é abençoado ou é amaldiçoado por Deus? Em outras palavras, a pobreza é bênção de Deus ou não? Em contrapartida, homem rico é pessoa abençoada por Deus ou é amaldiçoada por Deus? Riqueza é bênção de Deus ou não? Faço essa pergunta porque a Bíblia aparentemente diz que pobre é abençoado e o rico é amaldiçoado. Por exemplo, este versículo aqui, Lucas 6:20. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Então, se a gente analisar isoladamente esses dois versículos, Deus aparentemente está favorecendo o pobre, aquele que passa fome. Em contrapartida, no mesmo capítulo, Lucas 6, 24 e 25, diz o seguinte: mas ai de vocês os ricos, ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Portanto, se a gente for basear apenas, unicamente, isoladamente nesses dois versículos, a gente verifica que Deus abençoa pobre e Deus amaldiçoa rico. Então, gente, a solução é essa: para você ser abençoado, você venda todos os seus bens, carro, casa, apartamento, loja, vá para a rua e comece a mendigar. Porque a Bíblia diz que o pobre é abençoado. Mas eu faço essa pergunta novamente: será que o pobre é realmente abençoado por Deus? A pobreza é a bênção de Deus? Eu particularmente tenho a seguinte postura em relação aos bens materiais. Dependendo do uso que eu vou fazer dos bens materiais, da riqueza, esta pode se tornar bênção ou maldição para nós. Se os bens materiais, minhas riquezas, me ajudam a buscar mais a Deus, me ajudam a me aproximar cada vez mais de Deus, com certeza, essas riquezas são bênçãos de Deus. Ao contrário, se meus bens materiais me atrapalham, servem como obstáculo, empecilho, e não me deixam me aproximar cada vez mais de Deus, com certeza, meus bens são uma maldição. Não maldição de Deus, é uma maldição que eu mesmo trouxe para a minha vida. Por que cheguei a essa conclusão? Porque eu verifiquei na Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, e na vida prática nossa, dia a dia, que a pessoa que é pobre, mas é abençoada por Deus. Mas também existe pessoa rica, que também é abençoada por Deus. Vejamos a personagem de hoje, José de Arimateia. Arimateia é nome de uma cidade, um bairro. A Bíblia diz que era um homem muito rico, bem conhecido, né? Mas ele era uma pessoa abençoada por Deus. Aliás, no Velho
no Velho Testamento, nós temos Abraão, seu filho Isaac, Jacó, José e principalmente Jó. Todos eles eram homens ricos na época e eram extremamente abençoados por Deus. Agora, ao passar por o Novo Testamento, será que esse padrão mudou? Agora não são mais ricos que são abençoados, mas pobres que são abençoados? Mas a personagem de hoje, ele é uma personagem do Novo Testamento, e era rico e era abençoado por Deus. Então, como é que nós podemos entender tudo isso? Antes de mais nada, vamos estudar um pouco melhor quem era esse José que veio de Arimateia. Então a gente precisa ler uma outra passagem, que é Marcos capítulo 15, 43. Lá diz que José de Arimateia era membro de destaque do Sinédrio. Ele era um membro respeitado do Sinédrio e que, além de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele esperava a vinda do reino de Deus. Ele era rico, era famoso, respeitado, era que nem senador hoje em dia, tinha autoridade e poder, e era uma pessoa muito respeitada pela sociedade. E era discípulo de Jesus, era uma pessoa que esperava ansiosamente o reino de Deus. Mas por que a Bíblia fez questão de dizer que esse José era um homem rico? Não podia simplesmente dizer, olha, havia um homem chamado José, né, que reivindicou pelo corpo do Senhor, ou chegou de Arimateia um homem chamado José, e continuar contando a história. Isso não mudaria nada. Mas por que a Bíblia fez questão de mostrar que era discípulo do Senhor Jesus Cristo, que ele era judeu, membro do Sinédrio, rico e assim por diante? Deve ter alguma razão. Acho que o texto queria ensinar para nós em relação a como deveria ser a nossa atitude em relação a bens materiais. Só porque é discípulo do Senhor, só porque é cristão, tem que viver nessa terra como um pobre, é uma teoria furada, é uma doutrina inválida. Pensar que rico, todo rico é cheio de avarezas, cobiças e ganâncias, também é injusto. Presumir que o rico acumulou suas riquezas de maneira ilícita também é um julgamento errôneo. Acumular riquezas não é pecado. Dizer que acumular ou querer ou se tornar rico é pecado também não é bíblico. Então, pobre é realmente abençoado por Deus? Sim, mas não porque ele não tem dinheiro, não porque ele não tem casa, não porque ele não tem carro, não porque ele não tem comida. Não é por causa disso que ele é abençoado. Mateus 5,3 deixa bem claro para nós: bem-aventurados são os pobres em espírito. Aqueles que são pobres em espírito, pobres em coração. Nas outras versões, aqueles que são humildes são bem-aventurados, e que deles é o reino de Deus. Muito bom. Portanto, o que significa ser uma pessoa de coração pobre? Tradicionalmente, uma pessoa de coração pobre, uma pessoa pobre em espírito, é pessoa humilde. Mas hoje eu quero dar uma minha própria interpretação em relação a isso. Ver esse pobre em espírito, pobre em coração, sob um outro ângulo. Eu quero que vocês ouçam e que vocês façam seu próprio julgamento. Para mim, homem que tem coração pobre é o seguinte: nós precisamos, antes de mais nada, ouvir o testemunho do rei Davi, do Velho Testamento. O rei Davi sabe muito bem que ele queria construir templo para Deus, mas Deus não permitiu, né? Ah, não, Davi, eu vou deixar seu filho, rei Salomão, construir meu templo. Mesmo ouvindo isso, Davi fez questão de entregar tudo que ele tinha preparado
para a construção do templo de Deus. Tá? Então nós vamos ler uma passagem que descreve isso. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego, Davi falando, entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ele falou aqui bem claro que, além de tudo que ele tinha preparado para construir o templo de Deus, ele também fez questão de entregar das suas próprias riquezas, seus próprios bens, ouro e prata, porque ele amava a Deus. Davi, em outras palavras, fez questão de abrir mão da posse dos seus bens. Ele fez questão de entregar a posse de suas riquezas ao Senhor. Ele não se achou ter o direito de reivindicar ou insistir na posse dos seus próprios bens. Davi era rei, era um homem rico. Ser humano, por sua natureza, quanto mais riquezas acumular, ele se torna arrogante e orgulhoso. Quanto mais você tiver bens, mais apego você tem em relação às riquezas. Eu, por exemplo, não sou exceção. Basta você me entregar, sei lá, alguém pode me dar 100 milhões de dólares para mim? Eu vou mostrar para você quão arrogante e orgulhoso eu vou virar. Vai ser um espetáculo. Eu não sou exceção. Quanto mais o homem ter, mais arrogante, mais orgulhoso ele acaba de ficar. Rei Davi podia muito bem reivindicar a posse de suas riquezas, mas ele fez questão de entregar ao Senhor, a Deus, ouro e prata. Eram pertences pessoais. E como ele pôde fazer isso? A Bíblia nos dá a resposta, no mesmo capítulo, vamos dar uma olhadinha. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Irmãos, era isso. Rei Davi era homem rico, tinha tudo em suas mãos, mas no seu coração ele pensava: nada disso é meu, tudo isso vem de Deus, tudo isso é de Deus, portanto eu dou de bom grado, eu devolvo de bom grado tudo que ele me deu, porque tudo isso aqui é dele e não é meu. Nós sabemos muito bem que Jó também teve o mesmo tipo de pensamento. Nós sabemos que ele era o homem mais rico do Oriente, né? Mas ele confessa, né, no capítulo 1, versículo 21 do livro de Jó: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve o mesmo pensamento que o rei Davi tinha: tudo vem de Deus, tudo é dele, portanto eu estou apenas devolvendo o que é dele. Em outras palavras, ele entregou a posse de suas riquezas, seus bens materiais ao Senhor. Neste mundo não há nada que é meu. A pessoa que faz esse tipo de confissão, eu digo, é uma pessoa que tem coração pobre. Na vida prática, ele tem muito, ele é um homem rico, mas no coração ele sempre pensa: nada disso é meu. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. A pessoa que tem esse tipo de atitude, de pensamento, eu chamo de uma pessoa que tem coração pobre. Pobre em espírito. Por quê? Ele não insiste na posse das suas riquezas. O coração dele é como se fosse um celeiro sem cereais, vazio. O coração dele é como um depósito sem bens, vazio.
pobre. Na documentação você tem um prédio em seu nome, na documentação você tem a sua casa em seu nome, o prédio da sua empresa, sua loja, do terreno, conta corrente, é tudo seu em termos de documentação, mas no coração você confessa, você declara: nada disso é meu. Diante de Deus você entrega a posse das tuas riquezas ao Senhor. Se você tem esse tipo de atitude, de pensamento, você é um homem de coração pobre. O José de Arimateia, ele tinha cavado, né, um sepulcro numa rocha. Esse sepulcro era dele, para ser usado quando ele morresse. Mas segundo o texto hoje, a gente percebe que nem isso era dele. Isso que ele percebeu: puxa, nem sepulcro meu, é de Deus, é do Senhor. Se sente injustiçado porque você entregou tudo a Deus? Se sente que você foi roubado por Deus porque você lutou, batalhou tanto para acumular suas riquezas, agora Ele toma posse das minhas riquezas, meus bens materiais? Mas a Bíblia diz que quem tem coração pobre, é dele o reino de Deus. Essa é a grande bênção de Deus, meu irmão. É muito comum a gente ver uma cena assim na novela, principalmente coreana. A pessoa nasce pobre, não sei o que e tal, mas no fim acaba sabendo que essa pessoa era neto de um milionário, né? E acaba descobrindo que, né, essa pessoa é a única herdeira de todas as riquezas da empresa multinacional, assim por diante. Puxa, a pessoa pula de alegria e tal. Irmãos, mas por mais milionário que uma pessoa seja, seus bens são limitados. Mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Herdeiro do reino de Deus, recursos ilimitados. A gente não tem noção da dimensão das coisas, na verdade. Quão rica é, né, tudo que a gente vai receber, né? Mas enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, com essa roupa, nós precisamos de bens materiais. Aliás, próprio Jesus Cristo nos ensinou a pedir, a solicitar a Deus o pão de cada dia. Eu não quero fazer vista grossa à realidade, eu não quero menosprezar, muito menos desprezar a realidade. Eu pessoalmente também não gosto de pobreza. Eu não estou fazendo aqui estou fazendo a apologia da pobreza, eu não quero fazer isso. Mas nós estamos vivendo no mundo capitalista. No mundo capitalista, o capital, dinheiro, significa, na verdade, segurança. Capital é um meio que nós utilizamos para preservar a nossa existência, a segurança, uma das necessidades básicas. Dinheiro tem tudo a ver com a preservação de vida. Não porque eu queria ser rico que estou acumulando riquezas, mas porque a gente precisa de riquezas, a gente precisa de dinheiro para a gente preservar a nossa vida e também a vida dos nossos queridos entes familiares. Um país super desenvolvido, né, com benefícios sociais, né, bem formulados e preparados, você não precisa ser necessariamente uma pessoa rica para se sentir segura. Até pobre, né, o país garante certo nível de segurança. Claro que há vítimas de terrorismo, são pessoas que não sei porquê, mas se suicidam, tal. Mas o que a gente observa dia a dia aqui no Brasil não acontece. À plena luz do dia, o cara é assaltado, dá um tiro. Essas coisas, comparativamente, nesses países desenvolvidos são mais raros. Agora, nós estamos vivendo num país chamado Brasil, país em desenvolvimento ainda. Aqui, dinheiro significa segurança. Se
Se você tem dinheiro, você mora num bairro mais seguro. Se você tem dinheiro, você compra câmeras. Se você tem dinheiro, você coloca aqueles vidros não sei o que, esqueci o nome. Você bota seus filhos nas escolas particulares, afastando suas crianças das más influências e assim por diante. Portanto, num país como o Brasil, um país em desenvolvimento, para preservar a sua vida e também para proteger seus filhos, você precisa ganhar dinheiro. E eu gostaria que você ganhasse dinheiro. Sejamos mais honestos conosco mesmos. Dá uma olhadinha nesse livro aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tudo isso aqui é dinheiro. Sejamos práticos. Tudo isso aqui foi possível porque vocês deram contribuição a Deus. Não somente José da Arimateia deu uma parte da sua riqueza, nós também estamos dando uma parte dos bens nossos ao Senhor. Desde que nós mudamos do bairro da Liberdade para o Bom Retiro, e já faz quase 2 meses, nós não tivemos ainda ao redor dessa igreja nenhum caso de assalto ou nenhum caso de violência física. Por que isso está acontecendo? Porque a segurança deste lugar é melhor do que a segurança lá na Liberdade. Podemos mudar para cá, por quê? Porque a igreja tinha condições financeiras para fazer isso. Não vamos negar. Por isso eu venho todo dia aqui, na casa do Senhor, e faço a seguinte oração: que os membros da nossa igreja ganhem dinheiro, que dê sabedoria, saúde, para aproveitar bem das oportunidades, que sejam bem-sucedidos em tudo que fizer. Como pastor, eu oro assim. O problema não é o dinheiro, nós sabemos muito bem. O problema é que a gente ama dinheiro mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não cansa de dizer para nós: dinheiro, dinheiro, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos os males. Dinheiro é para você ganhar, não é para amar. Dinheiro é para você gastar e não abraçar e a cama junto com ele. Prioridade. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em segundo lugar, vem nossas necessidades materiais. Eu acredito, irmão, que os que estão sentados aqui comigo, nós somos relativamente ricos. Ninguém vai negar isso. Não porque a gente queria, porque a gente era, sei lá, cheio de ganância porque a gente amava dinheiro, que a gente chegou até onde nós chegamos. É que em Cristo Jesus nós fomos diligentes, assíduos, trabalhamos e chegamos até onde nós chegamos. E para pessoas como nós, o reino de Deus está reservado. Por mais que você tenha patrimônio, propriedades, é hora de você entregar a posse de suas riquezas ao Senhor. Ter o coração pobre. Portanto, para mim, coração pobre, além de ser uma pessoa humilde, pessoa que tem coração pobre é uma pessoa que sabe entregar a posse de suas riquezas, seus bens ao Senhor. Bom, até aqui nós estudamos sobre coração pobre. Agora vem a segunda parte, que é coração rico. Coração rico. No que tange a posse de bens, eu recomendo que você tenha coração pobre. Mas no que tange a fé, eu recomendo que você tenha coração rico. Coração rico. Por quê? Ambas as categorias serão abençoadas por Deus. Receberão o reino de Deus como herança. Por que é necessário que seu coração seja rico, cheio de fé? Porque uma coisa que a gente não pode negar é a seguinte:
Eu verifiquei que tanto na Bíblia e na vida de hoje aqui, neste mundo, e que por mais que você seja filho de Deus, por mais que você seja povo de Deus, né, eu vejo que não são todos igualmente ricos ou pobres. Há diferença sim. Uns são mais ricos, outros são mais pobres, assim por diante. Mas nem por isso deixam de ser filho de Deus. E a Bíblia já falou a respeito disso, deixou bem claro no livro de Provérbios. Dá uma olhadinha, o que a Bíblia diz. O rico e o pobre têm isto em comum. O que é comum? O Senhor é o Criador de ambos. Ambos são criados por Deus. Portanto, não somente o homem rico é povo de Deus, o homem pobre também é povo de Deus, e vice-versa. Deus não faz discriminação pela quantidade de bens materiais que um tem e outro não tem. Ele nos trata igualmente. Por isso eu digo para você, se entre nós há uma pessoa que se considere pobre, puxa, pastor, eu não tenho nada, eu sou muito pobre, então recomendo, encha seu coração de fé. Cheguei nessa idade, já tenho 40, 50 anos e não tenho nada, nem sequer, sei lá, um apartamento de 1 quarto, estúdio, não tenho nada em meu nome, nem terreno, o único automóvel que era minha propriedade também eu vendi, e tive que vender. Meu futuro é sombrio, sem esperança. Para esse tipo de pessoa, ou para pessoa que tem esse tipo de pensamento, que eu digo para você, não fique desanimado, não fique desanimado, não se sinta miserável, não se sinta pequeno. Sabe por quê? Porque existe uma passagem que é muito rica, é um tesouro. Veja o que Tiago capítulo 2, versículo 5 traz para nós. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? Olha, Deus escolheu não somente homens ricos, mas Deus escolheu também homens pobres aos olhos do mundo, portanto, materialmente pobres. Por que são materialmente pobres? E que nós precisamos encher nosso coração, o quê? Com fé. E assim nós herdaremos o reino de Deus. Portanto, tanto aqueles que desistiram da posse dos seus bens, que têm coração pobre, quanto os que são pobres materialmente, mas encheram seu coração com a fé, ambos serão herdeiros de Deus. Portanto, você não tem nada, é pobre, mas não se sinta constrangido por causa disso. Eu recomendo que você seja autoconfiante. Tenha confiança em Deus, porque você é um homem rico, na verdade. Veja o exemplo do apóstolo Pedro. Uma vez, junto com João, ele estava entrando no templo lá, aí o homem que não conseguia andar pediu esmola. O que o apóstolo Pedro falou para ele? Pedro, homem pobre, não tinha nada. O que ele falou? Ele falou: não tenho prata nem ouro. Em outras palavras, eu não tenho nenhuma casa em meu nome, nem carro eu tenho, ando de metrô e ônibus, nem nenhum terreno em meu nome. Eu sou pobre, não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo que eu posso te dar. Eu vou dar o que eu tenho. O que ele tinha? Ele tinha fé. Ele tinha Jesus, ele tinha evangelho no seu coração. Ele era um homem rico. Ele deu o que ele tinha. Você que está cabisbaixo porque não tem nada, você acha que não tem nada, você deveria encher seu coração com fé em Cristo Jesus. Você tem muita coisa para dar, talvez não prata nem ouro, mas você tem evangelho, você tem fé. Não somente o apóstolo Pedro, mas veja próprio Jesus Cristo. Uma vez ele falou assim: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem, eu não tenho nada, eu não tenho onde repousar minha cabeça.
em termos atuais, ele está dizendo que ele não tem casa, ele não tem terreno, ele não tem dinheiro guardado no banco, ele não tem nada. Nem por isso eu acredito que ele se achou pobre. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele não se achou pobre. Irmãos, eu não tenho nenhum apartamento em meu nome. E acredito que uma boa parte dos jovens aqui também não tem. Nem por isso eu considero minha vida miserável. Nem por isso eu considero eu um perdedor. Que eu sou pobre. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu sou um homem rico. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu sou o homem rico de coração. Porque materialmente você é pobre, você não precisa baixar sua cabeça. Você não precisa viver que nem uma parasita. Por falar em parasita, quero falar um pouco a respeito do filme Parasita, né? Quem já assistiu? É um filme coreano, né? Indicado para Oscar, né? Em 6 categorias diferentes. Espero que pelo menos ganhe um prêmio, né? Por que esse filme coreano chamado Parasita fez tanto sucesso? Porque ele lidou com um assunto muito popular, que é universal, que é a sensação de impotência no mundo capitalista. Porque a diferença entre os que têm e os que não têm é tão grande, que hoje em dia não se fala mais em ascensão social por via tradicional. Para você poder subir na vida, você tem que lançar mão de vias alternativas. E o que o filme mostra, uma família pobre, mora num quartinho pequeno, quase subterrâneo, quando chove, todos dejetos, urina, nudo, toda a água enche a casa deles. Então, uma maneira que eles conseguiram para subir na vida era parasitar uma família rica. Vocês vão assistir, vale a pena assistir esse filme. Ele mostra então essa discrepância entre os que têm e os que não têm, que há uma grande barreira que atrapalha, que impede, né, a mudança de um lugar para outro, né? Agora, ao assistir esse filme, eu cheguei a seguinte pensamento: não somente os pobres parasitam os ricos, mas os ricos também parasitam os pobres no mundo capitalista. Por quê? Porque os ricos dependem do trabalho, da obra dos pobres. Porque existem pobres que existem ricos. Porque pobres trabalham, os ricos conseguem acumular suas riquezas, capital. Se ninguém trabalhar, não existe capital. Portanto, não somente os pobres parasitam os ricos, mas ricos também parasitam os pobres. Ambos estão chupando sangue de ambos. E nós, que nós somos filhos de Deus, também vivendo neste mundo capitalista, nós também somos parasitas? Depende em quem você confia. Depende em quem você confia a sua vida. Se você depende unicamente dos recursos deste mundo, você estica suas ventosas a este mundo para sobreviver, então você vira um parasita. Mas se a gente depender de Deus, se a gente depender do reino de Deus, se a gente olhar para o céu e esperar que a ajuda vem de Deus, não de mundo, nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Por isso o salmista já falou, né? Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. O nosso socorro está no nome do Senhor. Nossa ajuda vem de Deus, não deste mundo. Eu gostaria que você se tornasse que nem José da Arimateia do texto.
aquele que entregou a posse de suas riquezas ao Senhor. Porque isso foi possível? O próprio texto de hoje diz, 43, não, o próprio diz aqui, que ele era uma pessoa que esperava o reino de Deus. O que significa esperar o reino de Deus? Que essa pessoa amava Deus e o seu reino. Era uma pessoa que vivia em função, em termos atuais, em função da vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Era uma pessoa que dependia não do mundo, mas dependia de Deus para a sua vida, não apenas sobrevivência, mas para a sua vida. Aí o mundo poderia dizer para nós, olhando para nós, cristãos, mas vocês não são também parasitas de Deus? Vocês não vivem em função de migalhas que caem da mesa do Senhor? Vocês não ficam sugando esse negócio que você chama de bênçãos para sobreviver e para viver? O mundo poderia caçoar, o mundo poderia zombar de nós, dizendo que também somos parasitas de Deus. Irmãos, nada disso é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia nunca diz, nem sequer uma vez, que aqueles que confessam que Jesus é Senhor e Salvador, Deus nos chama de parasitas. Não existe uma passagem como esta. Ao contrário, Romanos 8,17 diz o seguinte: nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos, herdeiros e não parasitas. Nós não vivemos chupando bênção de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos pais aqui. Qual pai que cria seus filhos tratando eles como parasitas e bichos? Ninguém faz isso. Claro que educar, criar filhos é uma tarefa penosa, dá trabalho, mas nem por isso a gente considera esses parasitas. Não, são entes queridos, sangue do meu sangue, são meus filhos. Da mesma maneira, Deus nos considera como seus filhos. Nós somos herdeiros de Deus, nós não somos parasitas. Portanto, eu peço a vocês, não ponha seu canudo neste mundo e vai chupando. Aí você sim vira parasita. Olha para o céu, a ajuda vem de Deus. Encha seu coração de fé, não de posse de suas riquezas. Eu quero resumir o sermão desta manhã através desse diagrama. Eu gostaria que você ganhasse muito dinheiro, né? Como pastor, eu vou orar, né? Que você seja rico, né? Mas que você entregue a posse de suas riquezas, seus bens ao Senhor. Portanto, esvaziar seu coração, fazer com que seu coração se torne pobre no que tange a posse de seus bens, e encher esse coração com a fé, para que você seja uma pessoa de coração rico. Curve a sua cabeça, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, oro só uma coisa esta manhã, que cada um de nós seja uma pessoa de coração pobre no que tange a posse de nossas riquezas, mas que cada um de nós também tenha coração rico, rico, cheio de fé, esperando que a nossa ajuda venha de Deus. Por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de nosso Deus Pai, e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos nós, sobre nossas vidas, agora e para sempre. Amém.